Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, vamos dar continuidade na segunda parte, transfiguração de Emanuel para Jesus, para o Espírito da vida e para o Espírito da morte. E lembrando que depois dessa transfiguração, Jesus ele assume uma postura, sendo ele o próprio verdadeiro Cristo e o falso Cristo. A falsidade do Cristo, ele só vem após a morte de Emanuel. Porque assegurado Jesus de Emanuel, por exemplo, tendo ele o domínio desse corpo, ele entregou a Emanuel ao sacrifício. E dessa forma, criaram-se o anticristo. Depois de criar o anticristo, todos os corpos caíram na divisão de bens. Aqui, desse lado aqui, aonde Jesus está, na mesma postura de que Cristo aqui, então aqui nessa mesma postura começaram a divisão de bens. Todos os corpos passam a ter consciência de Cristo e do anticristo. O anticristo, para muitas, ele é um relacionamento social. Ele pede relacionamento social para as pessoas no ato consciente e no ato inconsciente também. Nesse meio tempo, o anticristo vai mudar todo o Cristo com o sacrifício do corpo vivo, Para aqueles que não conhecem a Cristo, eles vão receber o sinal da imagem do corpo, que é o sinal da morte, da imagem de Emanuel, que é Jesus. Nesse caso, essa imagem já está vazia, porque passou-se do milênio sexto, ele sacrificou o corpo e criou-se uma imagem para Emanuel. E essa imagem vazia, ela vai responsabilizar cada corpo dentro do Cristo, sobre a ciência do bem e a ciência do mal. Não é interessante isso? Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixa um joinha e se inscreva no canal para receber vídeo diário todos os dias, 19 horas, ok? Entendendo que depois da transfiguração, Jesus aqui já é o Jesus. Jesus já está encarnado aqui, tá, irmão? Por que nós sabemos que ele está encarnado? Por causa Moisés e Elias está fora. Você vê que ele está fora, Moisés e Elias está fora? Porque ele vai responsabilizar os corpos aqui dentro do Cristo com ato consciente, Mas não tem ato consciente, então é ato consciente e inconsciente. Porque Deus interessou em tudo isso aqui, em toda essa gordura aqui, certo? Aqui Emanuel parou, aqui continuou Jesus com o espírito da morte. Com o espírito da morte sendo a imagem de Emanuel, do corpo vivo. E esse espírito da morte, ela ia deixar um sinal nas pessoas para marcar elas, que o juiz dela estava próximo, que estava chegando o julgamento divino e que todas as pessoas que fizessem o bem iam receber a coroa do bem feitor de tudo que ele fez, e as pessoas que fez o mal receberá também a justiça da maldade. Porque é assim, irmão, quando você não faz uma coisa boa, e faça as coisas más, então os seus julgos será dos próprios mortos. Mortos, eles mesmos vão julgar as pessoas incrédulas, desrespeitosas, eles que vai fazer esse juízo. Porque esse aqui, em determinada situação, andou com Cristo bonitinho, não precisa de juízo, não precisa de julgamento, não mentiu para ninguém, ficou bonitinho, está com Cristo, ok? Eu parei aqui no versículo 11, mas eu quero voltar ao 10, porque isso é muito interessante. E aos discípulos a interrogavam, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias vem primeiro?
E Jesus encarnado, irmão, a falsidade encarnada, a palavra da morte encarnada. Veja o que ele disse veja o que ele respondeu. Olha, Jesus, versículo 11, Mateus 17, versículo 11. Agora é Jesus, tá? Aqui ele já é o Cristo, não é o anticristo, porque ele não entregou Emanuel ainda. Ele não levou Emanuel ao sacrifício, então ele é Cristo. Quanto tempo que duraria para Jesus governar no Cristo? É um pouco tempo, irmão. Pouco tempo para ele citar, para ele representar esse espírito aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é o Cristo. Desligou aqui, ele está negando esse corpo aqui já está começando a negar esse corpo. Esse corpo aqui é da sociedade toda, um para ele e o outro aqui para Emanuel. Se chegar aqui, ele mata Pedro aqui, por exemplo, mata Pedro e mata Emanuel também aqui. Porque esse Pedro aqui, se tratando de corpo simples, esse Emanuel aqui já se trata de um corpo de Deus, divino, uma voz divina estava aqui, coabitado aqui. Então ele vem daqui, certo? Ignora esses dois aqui, ignora Pedro, ignora Emanuel, e sacrifica os dois, porque em determinada situação, esse Pedro aqui se tratando de um corpo simples, o relacionamento social de cada pessoa. Então ele passa por esse, chega aqui e mata os dois. E nessa postura aqui que eles estão descendo aqui, ele já vem direto do Cristo como autoridade. Jesus aqui, ó. Jesus é Cristo. Antes que ele vier a sacrificar, Jesus é Cristo, irmão, tá? Jesus é Cristo. Antes que ele vier a sacrificar. Depois que ele sacrificou, ele responsabiliza aqui o Pedro. Responsabilizou o Pedro, vai para todos os corpos simples responsabilizar o que é suas ações, o que vocês fazem dentro da sua sociedade. Fez o bem, você vai receber recompensa aqui. Fez o mal, você vai ser julgado, né, pelo mal que você fez. Você vai ser o próprio juiz das suas ignorâncias, porque o seu corpo vai refletir que ele está sendo julgado, ele vai ficar em crise em determinada situação. Versículo 11, 17, versículo 11. E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará a todas as coisas. Como eu tenho dito no blog anterior, é disso aqui que ele está falando, exatamente disso. Palavra da vida. Emanuel veio e falou com tudo. Emanuel chegou, Emanuel é Elias. É Elias, tá, irmão? É Elias. Emanuel é Elias. Mas digo vós que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quisessem, e assim farão a eles também padecer o Filho do Homem. Aqui está escrito Filho do Homem, mas quer dizer o Filho do Corpo, certo? O Filho do Corpo. O Filho do Corpo, depois que ele morre, ele é o anticristo, certo? Ele é o anticristo, depois que ele morre. É por isso que eles falam filho do corpo. Filho do corpo, ele vai gerar aqui um anticristo aqui. Antes que, se ele tiver dessa forma aqui, ó, espírito e corpo, voltou aqui, ó. Voltou aqui consciente, irmão. É a palavra da vida, é ato consciente, é Pedro. Voltou aqui, é Pedro, ato consciente. Mas foi sacrificado? Sim, aí já não é mais Pedro, já é espírito da morte. Já é anticristo. Aqui é a palavra da vida, quando ele volta para cá, formato consciente, é forma Pedro, palavra da vida. Ele saiu para fora, sacrificou o corpo e saiu para fora com falsidade, já é anticristo. Aí já torna tudo o anticristo. Aí o Cristo vai embora. Aí Jesus deixa o Cristo para representar o ato consciente de corpo comum. A imagem de Emanuel sacrificado. Não é interessante isso, irmão? Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Então entenderam os discípulos que lhe falará de João Batista. Aqui, muito interessante essas formações, certo? Aqui do lado de cá é Emanuel, do outro lado cá Jesus. Se Jesus for
Cristo, se Jesus for Cristo, ele ainda não tivera morrido, não tivera ainda provocado a morte de Emanuel, não tivera provocado a morte de Pedro. Mas Jesus morreu aqui no corpo, sacrificou ele no corpo, então ele vira o próprio anticristo, o ato consciente de um corpo comum, e desliga da glória de Deus, desliga do Cristo, desliga do Cristo. Depois que Jesus morreu, estando ele já encarnado, o Espírito de Cristo e o Espírito da morte, sendo ele Cristo e anticristo, ele foi ao sacrifício, né, pelas pessoas que são, né, pelo ato consciente de Deus e pela imagem do corpo. Ele morreu por esses dois motivos. Depois que ele morreu por esses dois motivos, quando ele estava suspirando o seu último suspiro, ele olhou para cima e disse: Pai, eu me entrego meu espírito em suas mãos. Ele está aqui, ó, certo? Depois que ele morreu, ele está aqui. Aí já não tem mais corpo físico. Se não tem corpo físico para ele, ele responsabilizou as pessoas que vieram depois. Responsabilizou ela. Entende? Ele foi gloriado com Cristo. Então não tem mais físico, não tem físico mais para ele ficar, para ele falar coisa. E se você pegar o livro de Gênesis, por exemplo, Deus diz para Caim, ou Jesus da mesma postura, diz que não daria mais a sua força, né? Porque ele ia ficar desabitado, ia ficar coabitado, porque a força verdadeira vinha daqui, de Emanuel. Ele estava pedindo relacionamento social aqui, e apareceu Jesus aqui encarnado, Jesus encarnou em Emanuel, encobriu a palavra da vida e trouxe o espírito da morte a ser sacrificado. E nesse tempo era Cristo e anticristo, Cristo e anticristo. Então ele disse: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E outras mensagens ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele sabia que nesse exato momento ele estava desligando de Cristo e que ele estava formando um anticristo, a imagem de Emanuel, o sinal da morte, do mal das pessoas. Então, as pessoas começaram a propagar, ou pelo bem ou pelo mal. Muitas pessoas pregaram Jesus Cristo, Jesus verdadeiro, sem imagem de Emanuel, e outras pessoas pregaram Jesus falso, com a imagem de Emanuel, a imagem do corpo sacrificado. Isso aí já não importa mais. Jesus, Emanuel, João. O importante é vocês entender que Cristo não tem uma imagem humana. Ele tem uma imagem do poder de Deus. Ele não é sangue, ele não é carne, ele não é sangue. Ele não é carne, ele não é sangue. Se alguma vez ele veio ser escandalizado no corpo, ele é anticristo. Veio ser escandalizado no corpo, ele é anticristo. Aqui já Emmanuel falava da vida que Emmanuel dizia, era o ato consciente do Cristo, e aqui era o ato inconsciente do Cristo. O ato inconsciente do Cristo, ele mesmo provoca o anticristo. E por que nós chamamos ele de ato inconsciente do Cristo? Porque as pessoas não têm ciência de Cristo, elas não têm ciência da palavra da vida. Porque à medida das formas que você sabe que você tem origem, que Deus criou você numa glória, estava ligado com ele na glória, à medida que você sabe, então você vai confessar isso aqui já não interessa mais para você. Mas porém, se você não sabe, então você vem aqui inconscientemente. E a sua inconsciência, ela vai procurar forma de sobreviver. E elas não vão encontrar. Nesse meio termo, elas vão bater num lugar, vai para um lugar, para o outro, elas não vão encontrar. Não vão encontrar, elas vão procurar forma em todos os lugares, todos os recursos, e não vão encontrar. Vão encontrar só a falsidade. Se elas conhecerem isso aqui, elas podem manobrar isso aqui. Mas se elas não conhecerem isso aqui, elas jamais poderão manobrar isso aqui. Não pode. Porque o que tem raiz é aqui, do lado de cá. Aqui não tem raiz não. E é por isso que Moisés e Elias desabitou e formou Jesus, a imagem do corpo comum. Essa imagem aqui, antes dela ser sacrificada pela inocência humana, ela representava o próprio Cristo. Porque ainda ele tinha consciência em tudo.
Ele tinha essa ciência em tudo. Desabitando aqui para fora, ele está dizendo que eu sou a imagem, eu sou o anticristo. Ele está dizendo para isso, eu sou pai, eu sou filho e eu sou pai. O pai e o filho está em mim. Por que que ele disse isso? Encerrando, irmãos, todo o fim, porque mais tarde ia vir aqui Pedro com a palavra da vida e João habitando no mesmo espaço de tempo, como fizera Emanuel e Jesus. Ele estava coabitado no mesmo espaço de tempo, do lado de cá corpo e do lado de cá espírito. Entendeu? Só que desse espírito aqui, ele transformou nessa situação. Ele justificou aqui Pedro e João daqui para cá a morte. Por quê? Esse daqui ia representar cada corpo em específico. A partir do 6º milênio ia representar a divisão de bens. Isso aqui ia dar para divisão de bens. Divisão de bens é responsabilidade social. É as pessoas que fazem o mal vai receber a justiça do mal. Se a pessoa faz o bem, recebe a justiça do bem. Então, daqui para cá, todos guardaram a palavra da vida, certo? Todos os atos conscientes guardaram a palavra da vida e começou a trabalhar isso aqui. Ou seja, trabalhando isso aqui, mas habitando aqui. Por que que eles habitavam aqui? Porque muitas pessoas inconscientes estavam aqui. E quando Jesus formou o anticristo, criou o anticristo, matou Emanuel, Deus requeria a gordura. Ele queria tudo isso aqui, ó. Todos esses corpos que estavam aqui, Deus requereria de Jesus. Nesse tempo responsabilizou Jesus, porque Jesus tinha encobertado Emanuel, a palavra da vida, e tinha expulsado também do corpo dele Moisés e Elias, para ele morrer como uma imagem, né? Como uma imagem em determinada situação, Cristo, e outra determinada situação, anticristo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui, irmão, ele fez essa, tá vendo isso aqui? Ele ignorou esses dois corpos, como eu tenho dito no blog anterior. Vamos fazer isso aqui, para ficar bem claro. Ele ignorou esses dois corpos. Aqui, então, do lado direito, é o Espírito de Deus, do lado esquerdo aqui também é Espírito de Deus. O que eu quero dizer, irmãos? Não dê poder ao homem, nada o homem faz, certo? Vocês só têm que saber o seu lugar dentro da sociedade, né? Se responsabilizar pela sua ação, ser o que você quer ser e ser um bem, não um mal. Só isso. É fácil você perceber as coisas quando ela vai mal, quando ela vai ruim. É só você entender, eu estou levando prejuízo para a pessoa e negar isso dentro de você. Falar assim, não vou levar prejuízo. Se eu não posso ajudar, não vou atrapalhar. Mantenha uma filosofia de vida dentro do seu lugar de habitação em produzir só as coisas boas. Então você passa a ser sincero e confessar a sua origem, confessar a verdade que está dentro do seu corpo, aquilo que Deus criou de mais perfeito. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.